Oi, voltei aqui para continuar a minha história que eu comecei no vídeo 1. Eu sou a Thaís, eu moro aqui na Califórnia desde 2015, vai fazer 11 anos agora em abril, e eu tô aqui para contar para vocês como é a vida na Califórnia. E no último vídeo eu contei que até o momento que eu comecei a trabalhar como babá, que eu tava aqui nos Estados Unidos há 9 meses, conheci um menino que eu comecei a namorar naquela época, e meu filho conseguiu uma escolinha aos 2 anos e meio, tá? E foi um programa do governo que eu descobri que tinha para crianças abaixo de 5 anos. Ainda tem, eu acho que ainda tem. Eu vou procurar saber, eu vou colocar aqui para vocês na descrição do vídeo, tá? Porque é muito interessante, se a gente vem para cá com criança com menos de 5 anos, vale muito a pena esse programa. Porque eles ficam o dia inteiro, a gente consegue trabalhar, né? Então, após 9 meses morando aqui nos Estados Unidos e fazendo brigadeiros, que era o que eu podia fazer na época, né? Como eu falei pra vocês no primeiro vídeo, eu tinha um bebê de 2 anos, que até então não tinha entrado na escola, e eu comecei a fazer os brigadeiros nesses primeiros 9 meses que eu morava aqui. E aí depois que eu consegui o trabalho de babysitter, que eu trabalhava segunda, quarta e sexta, e ele ficava na escolinha. Esse programa do governo que eu consegui. Aí, depois desse trabalho, aí eu comecei a trabalhar, né? Isso foi em novembro de 2015. Comecei a trabalhar, cuidava desse menino muito bonzinho, muito bonitinho. Só que era longe da minha casa, super longe. Eu morava em Long Beach e esse lugar que eu trabalhava era muito longe, era 1 hora para chegar, às vezes até um pouco mais. Então eu tinha que deixar o meu filho nessa escolinha, que numa cidade chamada Norwalk, aqui na Califórnia. E de lá, eu dirigia 1 hora e pouquinho para chegar na casa da moça que eu cuidava do filhinho dela, e ficava até as 3 e pegava meu filho na escola às 4. Então era uma loucura, uma correria. Eu vivia na freeway. Eu tava aqui há 9 meses, eu não tinha muitas experiências com freeway. No primeiro dia de trabalho, o primeiro dia que eu fui trabalhar na casa dessa moça, eu já peguei uma multa. A polícia me parou na freeway porque eu tava segurando o celular para ver o mapa, o GPS. Eu não tinha aquele negócio que segurava o celular. Aí a polícia me parou e veio dentro do carro. Aí eu falei pra ele: ai, desculpa, eu tava olhando o mapa porque eu tô indo, é o meu primeiro dia de trabalho, eu não conheço muito bem a região, eu tava olhando o mapa. Ele falou assim: olha, infelizmente eu vou ter que te dar uma multa porque você estava segurando o celular com a mão. Se você tiver o suporte de celular, se você puder comprar um suporte de celular, você não leva multa por estar olhando o mapa ou mexendo no celular se o celular estiver no suporte. Aí, mas enfim, levei a multa, né? Tive que pagar, foi 200 e poucos dólares na época. Primeiro dia de trabalho. Nem tinha ganhado nada, já tive que pagar 200 dólares de multa. Mas tudo bem. Aí fiquei lá com essa moça, trabalhei com ela mais ou menos, acho que quase 1 ano, nessa loucura de deixar meu filho na escola de manhã, ir pro trabalho, depois sair às 3 e correr para pegar ele de novo. E fazendo brigadeiro, sempre fazendo brigadeiro, porque nos meus horários livres eu postava no Facebook umas fotos muito ruins, muito ruins. Aquelas fotos bem iniciais, quando você começa um business e você ainda não tem experiência com foto, com vídeo, com nada. E ainda mais, né, em 2015, que nem tinha essa coisa de... Ou pelo menos eu não conhecia esse negócio de editar vídeo, esses aplicativos de melhorar foto, não tinha nada disso. Então era assim, eu tirava foto, colocava lá no Face e oferecia, né? E foi aumentando, os pedidos foram aumentando, foi aumentando. Enfim, quando eu tava trabalhando com essa moça de babá do filho dela por mais ou menos uns 9 ou 10 meses, surgiu uma oportunidade, porque eu sou dentista no Brasil, eu era dentista no Brasil, né? E aí surgiu uma oportunidade, um dentista brasileiro escreveu no Face que ele estava procurando alguém para se auxiliar dele na nova clínica que ele ia trabalhar. E alguém que sabia que eu era dentista, falou lá: olha, Thaís, ele tá pedindo. Aí eu fui e falei com ele. Falei com ele lá no Facebook. Falei assim: oi, tudo bem? Eu vi seu anúncio do Facebook procurando auxiliar de dentista. E eu sou dentista no Brasil, fui dentista por 15 anos no Brasil. Se você quiser, eu trabalho com você, tal. E ele falou: tá, vem fazer uma entrevista e tudo. Quando eu vi o endereço, gente, era muito perto da minha casa. Sem brincadeira. Da onde eu morava em Long Beach até essa clínica dele, dava 10 minutos de carro. Eu falei: ah, meu sonho, né? Além de eu voltar mais ou menos pra minha área, ainda era 10 minutos da minha casa. Aí eu falei: gente, que maravilha, né? Que isso apareceu pra mim aqui. Foi um acaso, né? Eu não acredito em acaso, mas acredito que as coisas aparecem na hora certa que tem que aparecer. Mas foi uma coisa que caiu do céu, até porque o menino que eu tava cuidando de babysitter, ele ia entrar na escola.
Então ia diminuir mais ainda meus dias e provavelmente eu ia ter que sair, porque o garoto ia pra escola e não fazia sentido eu ficar lá, né? E foi bem na hora que apareceu isso. Aí eu fui trabalhar com ele, com esse dentista brasileiro, como auxiliar dele, e fiquei com ele 2 anos. Só que também lá era só também 3 vezes na semana. Porque os outros 2 dias ele trabalhava em outro lugar que ele já que a própria clínica tinha as auxiliares. Então, era só nessa clínica, esses 3 dias, que ele precisava de alguém. Então, eu fiquei lá com ele. Né? Eu fiquei quase 2 anos com ele lá, nesse lugar. E mesmo assim, como era só 3 vezes por semana, eu continuei fazendo os brigadeiros, né? E que aí já tinha o quê? 2 anos, um ano e meio que eu já fazia brigadeiro. E a coisa ia aumentando, que as pessoas vão falando para as outras, vão indicando e tal. Então, nessa história aí, eu já tinha 1 ano e meio fazendo brigadeiro, já estava me aperfeiçoando, porque, né, quanto mais a gente faz, mais vai melhorando e tal. E então, e os brigadeiros foram crescendo, essa empresa de brigadeiro foi crescendo e eu trabalhando com um dentista brasileiro. Foi muito bom, porque eu senti que eu estava voltando para minha área de atuação, apesar de não ser dentista, eu estava no meio odontológico, né? Então foi muito legal. Também não ganhava muito. Na época eu acho que era 17 por hora. Como babá eu ganhava 11 por hora, então já tinha melhorado também, né? 17 por hora. E nessa altura do campeonato, aquele menino que eu conheci no site de relacionamento, que foi meu quinto encontro, a gente começou a sair, a gente já estava junto há uns 8, 9 meses. E ele perguntou se a gente podia morar junto, porque, enfim, a gente se deu super bem e tava dando certo, e ele falou, vamos tentar, né, ver se a gente dá certo morando junto e tal. E ele morava com a mãe e com a irmã, e eu morava com meu filho. Eu já conhecia ele há mais ou menos uns 8, 9 meses, vi que ele era uma boa pessoa, que tinha uma personalidade tranquila e tal. Meu filho já conhecia também, e aí ele veio morar comigo. Aí já me ajudou também, já dividiu o aluguel, né? Que até então eu tava pagando sozinha com esses meus trabalhinhos e os brigadeiros, os 1.200 por mês daquela casa que eu falei de Long Beach, que eu aluguei, né? Com a minha prima, que ela botou lá o nome dela no contrato. E aí me ajudou, né? Que a gente já tava junto, tipo, uns 8, 9 meses. E aí ele veio morar na minha casa, já dividiu o aluguel, né? De 1.200, baixou pra 600. Aí as coisas foram melhorando, sabe? Então, o que acontece? Quando a gente vem pra cá, no início, dá um desespero enorme. Você acha que você tá fazendo a maior besteira da sua vida. No início, assim, você fica se perguntando o que eu tô fazendo. Aí começa a trabalhar uns trabalhos que você nunca imaginou fazer. Cuidar de criança, faxina, umas coisas que, assim, né, talvez você não fizesse no Brasil. Não tem nada contra, não tem problema nenhum fazer essas coisas. Só que eu nunca tinha feito, pra mim era tudo novidade. Até brigadeiro. Nunca fiz brigadeiro assim, né, pra vender. E, pô, pra vender tem que ter um padrão, tem que ter, né, uma apresentação, tem que ser uma coisa profissional, né? Então a gente se descobre com muitas habilidades, com muitas coisas assim que você não imaginava que você era capaz de fazer, você descobre que você é capaz e que é possível aprender. Então, fiquei lá trabalhando com esse dentista brasileiro, foi ótimo. A maioria, 99% dos pacientes eram brasileiros, então mal falava inglês ali. Esse menino que eu tava saindo, que agora veio morar comigo, era americano, então eu praticava o inglês com ele, que era bom, né? E meu filho na escolinha. Então, o que eu quero dizer é que, assim, com o tempo as coisas vão acontecendo, apesar de dar aquela impressão de que nada vai dar certo. Eu acho que se você bota o pé, o universo bota o chão, sabe? Então, assim, você vai se arriscar. É um risco, é uma solidão, é uma tristeza, é um desespero, é não saber se fez certo, se fez errado, principalmente com uma criança. Mas conforme você vai vendo que as coisas vão se encaixando e você vai percebendo que parece que um caminho está se abrindo, vai melhorando e você vai sentindo se é pra você ficar ou não. Porque se eu achasse que tava tudo dando errado, que nada tava indo pra frente, que eu só tava ficando pra trás, eu não teria ficado, né? Entendeu? Como eu falei, eu renovei o visto de turista e demorou 4 meses pra sair. Então eu fiquei 1 ano e 4 meses com o visto de turista. E aí, isso também me ajudou, né? Eu tive um tempinho extra, assim, pra pensar no que fazer. Só que o que eu queria? Eu queria ver se as portas iam se abrir, se as coisas iam acontecer. E apareceu a escolinha do meu filho, apareceu esse trabalho
de babá, depois apareceu o trabalho de auxiliar de dentista, e aí eu conheci essa pessoa que deu certo relacionamento. Então, eu fui vendo que as coisas as portas estavam se abrindo, as coisas estavam melhorando, né? Aí que eu fiquei, mas se eu tivesse visto que não estava melhorando, eu não teria ficado, tá? Ou então teria ido para outro estado, talvez, né? Então, esse é o meu vídeo de hoje e depois eu volto com mais histórias do meu começo de vida aqui na Califórnia, tá? Aguardem que vai vir mais. Tchau, tchau!